Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Renan Lopes, aqui do Sistema Soma, e hoje nós vamos conversar um pouco a respeito de sociedade, tanto para você que está começando agora e quer montar uma empresa já com um sócio, ou para você que já tem uma empresa e quer trazer um novo sócio para te ajudar no seu empreendimento. Muita gente compara uma sociedade com um casamento, e na hora de assinar a papelada do casamento, uma das coisas mais importantes é definir como que vai ser a separação. Então você coloca lá, por exemplo, comunhão total dos bens, separação total dos bens e etc. E a mesma coisa deve acontecer na sua sociedade. Então é muito importante logo no início você sentar com o seu sócio e definir certinho o que vai acontecer se um dia vocês brigarem pelo motivo que for. Você deve colocar coisas como, por exemplo, como que um sócio pode comprar a parte do outro? Como que será calculado o valor de cada parte? Um sócio pode simplesmente abandonar a empresa? Como que fica a parte legal? Ele continuaria respondendo pela empresa? Como que fica a parte dos lucros? Ele ainda receberia algum lucro? E a parte administrativa e executiva? Ele poderia ainda mandar em algo na empresa? Como que seria essa separação? O adequado é você tentar prever a maioria desses desastres que podem acontecer ao longo do prazo. Uma sociedade, além da parte dos negócios, é algo muito pessoal. Você tem que se relacionar com o seu sócio, você tem que conviver com ele, você tem que compartilhar das mesmas ideias. E ao longo do tempo, esse relacionamento pode ser que acabe. Às vezes, vocês conseguem gerenciar tudo sem ter contato um com o outro. Mas na maioria dos casos, principalmente de empresas pequenas, um sócio não consegue mais conviver com o outro. Então, para a empresa continuar andando, um dos sócios tem que sair. E se isso estiver previsto já no contrato desde o início, essa resolução do problema vai ser muito fácil. Logo no início de uma empresa, quando os sócios estão animados e querem colocar a mão na massa, é muito comum as pessoas pensarem que se eu começar a conversar de dinheiro, pode ser que cause problemas, pode ser que cause desentendimento, pode ser que meu sócio perca a vontade de continuar comigo. E a grande verdade é melhor que esse desentendimento aconteça agora, no início das operações, quando vocês ainda têm pouca coisa, do que esse desentendimento aconteça depois, quando a sua vida depende da empresa, quando você já tem funcionários, quando você já tem clientes. Um outro ponto importante de falar sobre dinheiro e sobre contrato logo no início é que você vai conseguir conhecer como o seu sócio reage a tais assuntos. Por exemplo, se o seu sócio fica nervoso quando se fala de dinheiro, se ele fica estressado, se ele foge do assunto, se ele só pensa nele, se ele só pensa no lucro, ou se ele pensa na sociedade, se ele pensa na empresa. E como dito, é melhor que tudo isso aconteça agora no início e não depois. Agora vamos para a segunda dica. Uma coisa que quase sempre acontece no início da sociedade é que nós dividimos 50% para um sócio, 50% para outro sócio. Só que uma coisa que acontece ao longo do tempo é que não necessariamente o trabalho dos sócios permanece o mesmo. Então, no início da empresa, ambos os sócios são importantes, mas pode ser que daqui a 3 anos um sócio trabalhe pouco e outro sócio trabalhe muito. Ao decorrer do tempo, a relevância de cada membro da sociedade vai mudando. Às vezes, um dos sócios que no início trabalhava muito, hoje já não vai mais no escritório, já não comparece às reuniões, já não toma decisões e está se ausentando um pouco da empresa, enquanto o outro sócio acaba ficando com a maioria das responsabilidades. Quando isso acontecer daqui a 2, 3 ou 4 anos, vai ser muito difícil você resolver essa situação, porque já foi assinado um contrato com a participação de cada membro. Então é muito difícil você alterar uma situação dessas. É aí que entra a nossa segunda dica. Uma forma simples de resolver essa situação é, no início da sociedade, você deixar uma porcentagem da empresa para a tesouraria. Então você ficaria com 30%, o seu sócio ficaria com 30% e 40% ficariam reservados e seria um valor flexível. Esse valor flexível pode ser distribuído segundo metas. Então, por exemplo, se o seu sócio atingir a meta de vendas, ele recebe uma porcentagem desse flexível. Se você atingir as suas metas de produção, você recebe uma porcentagem desse flexível. Isso é uma forma de incentivar com que os sócios trabalhem cada vez mais e é uma forma justa e honesta de você recompensar aquele que trabalha mais e daquele que trabalha menos receber uma proporção menor. Uma outra vantagem desse método de deixar uma porcentagem flexível é que se no futuro você precisar adicionar um terceiro sócio à sua sociedade, você pode tirar uma parte desse valor flexível e não precisa mexer na sua. Agora nós vamos para a terceira e última dica, que é para você que já tem um negócio operante e quer trazer um novo sócio para te ajudar. Geralmente, quando nós trazemos um novo sócio para a nossa
nossa empresa, esse sócio vem junto com um monte de promessas. Por exemplo, eu vou trabalhar muito, eu vou duplicar o seu faturamento, eu vou vender mais do que você já viu, os seus clientes vão ficar muito satisfeitos, eu vou melhorar o atendimento e coisas do tipo. Você então acredita nessas promessas e assina um documento com ele, por exemplo, oferecendo 20%. Só que algo que acontece frequentemente é que a empolgação acaba com o longo do tempo. Então pode ser que daqui a 6 meses ou um ano, esse seu sócio novo já não esteja mais tão empolgado em trabalhar e já não seja mais tão relevante assim para a sua empresa. E aí você tem um problemão, porque você deu 20% da sua empresa para uma pessoa que não está agregando valor. E uma forma inteligente de tratar essa situação é você fazer um contrato de gaveta com esse seu novo sócio, em que você define metas e define porcentagens que ele adquire da empresa ao cumprir tais metas. Então você pode definir o seguinte, por exemplo. Então você pode combinar o seguinte: se daqui a um ano você cumprir a sua meta de duplicar as vendas da empresa, você recebe uma participação de 10%. E aí você já coloca uma segunda meta. Se daqui a 2 anos você cumprir a sua promessa de duplicar a produção e duplicar a satisfação dos clientes, você recebe o adicional de 10%. E aí nós concluímos o nosso contrato e você se torna sócio recebendo os 20% da empresa. Se durante esse período você não cumprir as suas metas e você não estiver participante da empresa, você não recebe nada do combinado, ou então recebe apenas uma fração. Este tipo de acordo deixa seguro as duas partes. Deixa seguro a parte do seu sócio e garante que se ele trabalhar, ele realmente vai ter uma parte da empresa, e deixa você seguro, porque você sabe que ele tem um comprometimento específico com metas que ele precisa alcançar antes dele receber a parte da sua empresa. E se por um acaso ele achar que vai demorar muito tempo para ele ter o pedaço da empresa, então significa que ele não é um bom sócio. Um bom sócio tem que ter um comprometimento a longo prazo. Possuir uma empresa é um estilo de vida, tem que ser um comprometimento de corpo e alma. Ele tem que estar disposto a estar do seu lado durante anos e anos. Então é muito bom ter essa conversa logo no início e já deixar essas metas claras e específicas no contrato. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas e nós torcemos para que suas novas sociedades tenham muito sucesso e para que você tente prever o máximo possível para que você não tenha problemas no futuro. E para finalizar o vídeo, eu convido você que é um empreendedor ou que está pensando em abrir uma empresa a conhecer o Sistema Soma. Nós desenvolvemos um sistema simples de contas a pagar e receber que foi feito para quem não tem tempo a perder. Então, se você quer organizar as suas finanças, seja da sua casa ou seja da sua empresa, acesse www.sistemasoma.com.br.